vim aqui no Ibirapuera dar uma voltinha, olhar os viados gato, porque hétero que é bom mesmo não tem nesse lugar. E quando tem, os caras não têm atitude de porra nenhuma. Cara, se tem uma coisa que eu sinto falta no Rio é isso, sabia? Os caras têm muito mais atitude no Rio. As pessoas no geral, né? Aqui todo mundo é sem graça do caralho. Quanto um homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você hoje? 5.000. Você se considera uma pessoa cara? Sim. Ficaria com cara quebrado? Ficaria. Mesmo se você tivesse que bancar essa pessoa? Se eu gostasse dele, sim. Quanto que uma pessoa precisa ganhar pra ter um relacionamento com você hoje? Acho que não precisa de dinheiro assim, nada, né? Eu acho que só amor, carinho, atenção é o suficiente. E se você tivesse que bancar essa pessoa? Pouco, né? Ele não desistiu do amor. Ele desistiu de se machucar tentando provar que merecia ele. Existe uma diferença enorme entre essas duas frases. E quase ninguém enxerga essa diferença até sentir na pele. A pista tá salgada. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Eu tô falando pra você, minha amiga. Você tem esse teu pedaço de carne aí que é rústico, que é raiz de mó tempão, que é tanque de guerra. Você segura. Você segura porque a gente que tá solteira, a gente tá batendo cabeça aqui fora. Minha amiga foi pro encontro com o cara, sendo que ela fez o cabelo, fez a sobrancelha, fez a unha, se maquiou, comprou roupa nova que ela queria chegar lá impecável. Sendo que ela foi encontrar com ele no restaurante, porque ele ia sair do trabalho direto pro restaurante. Chegando lá, ela toda montada, toda bonita, sabe o que o cara falou pra ela? A próxima vez não venham tá bonita assim. Não gosto que mulheres chamem mais atenção do que eu. Minhas amigas. Chegou o fim da linha pra gente. Não existe mais homem rústico no mercado, não tem. Só tem homem metrosexual, os homens com a vaidade excessiva. Aquele homem que é a raiz da nossa época, que é rústico, ele não tem mais no mercado, os que tem já estão casados. A mulher hétero, ela está no mapa da fome. Em 2010, 7 em cada 10 homens entre 25 e 34 anos eram casados ou tinham união estável. Hoje esse número despencou. Não foi o amor que morreu. Foi o cálculo que mudou. Um dos maiores motivos de depressão no momento pra mim, eu, Giovana, está sendo saber que no Brasil não há homens pra mim. Pois bem, nossa, disso só parece... Cala a boquinha, deixa eu falar. Irmãs, vamos lá, quero dar uma desabafada. Tava eu assistindo Off Campus, né? Já assisti 2 vezes, porque eu preciso assistir série. Uma vez em português, outra vez em inglês, porque a gente faz essa variada. E aí, cada vez que eu assistia a série, eu ficava olhando os homens da série e ficava, nossa, realmente, no meu país não há desses, não existe, não tem. Como que faz? Me conta. E agora eu tô com dependência de ficar tipo assim, cara, não tem. Pra eu arrumar um desse eu preciso sair daqui? É isso? Pois bem. E aí, aquela frase que eu sempre falei na minha vida, realmente no Brasil não há homens, pra mim faz tanto sentido toda vez. Toda vez, gente, é bizarro. Tipo assim, cara, não tem. Por favor, existe jogadores de hóquei no Brasil? Fortes, bonitos, por favor, arroba aqui embaixo. Não que vai mudar alguma coisa, né? Mas assim, gente, eu fico chocada. Só em série mesmo, só em filme. Porque assim, além dos caras terem todo tipo de mulher, serem os garanhões, os caras se apaixonam. Os caras fazem acontecer. Eu fico bizarramente perplexa. É só em série mesmo, é só em filme. Como que pode isso? Meu Deus do céu. Aí quando eu falo pra minha mãe que realmente, cara, não há homens pra mim, minha mãe fica assim, nossa, Giovana, você não arruma um namorado? Sim, primeiro que eu sou chata. Segundo que não tem o tipo de homem que eu gosto. Como que faz? Me conta. Porque não dá. Não dá, gente, não dá, pelo amor de Deus. Todo mundo pergunta, cadê os homens de verdade? Quase ninguém pergunta, o que a gente fez com eles quando apareceram? Essa pergunta incomoda. E incomoda porque é verdadeira. Você tá solteira? Tô aí bobando aí. Como é que faz um rapaz se conquistar aqui nessa noite? Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Ok. Os bofs aqui tá babado. Só faz olhar. Eu acho que eles estão gostando, é mesmo? E é? Eu vou ter que dar o meu. E é? É o jeito. Os caras não chamam pra dançar. Não chamam pra dançar, eles são o óbvio do Borogodó. Mas você é Agora eu sei porque tá faltando um homem pra vocês, meninas. Porque só a minha amiga, ela tem 4. Tem um tipo de solidão que não dói. Ela só existe. Ocupa o espaço que antes era do medo de estar sozinho. E com o tempo vira casa. Gente,
que tá acontecendo com as mulheres. Eu vi uma publicação de uma moça, tipo, ela postou lá, me conta nos comentários como você descobriu a traição. E tinha lá as pessoas comentando, eu fui ver os comentários, e as pessoas comentando como descobriu, enfim, muita gente traída. E teve um comentário de uma moça, uma mulher, sei lá, moça. Ela toda orgulhosa, ela falou assim, quem traiu foi eu, e sabe, comentou com um orgulho, como se fosse um diploma, uma conquista. E assim, e o pior, eu fui ver os comentários, as respostas do comentário dela, tinha acho que mais de 1.000 ou mais de 2.000 respostas. E, eu vi um comentário só, tipo, perguntando, você se orgulha disso? De um homem que perguntou isso. O resto, pelo menos o que eu vi, porque eu não tive paciência para ver todos, as mulheres aplaudindo. Diva, parabéns, é isso aí, antes ele do que você. Gente, como que você tem orgulho de ser uma pessoa sem caráter? Como que você tem orgulho de ter descido ao nível do homem que trai? Como que isso é uma coisa a ser aplaudida? Como que as mulheres conseguem aplaudir isso? Porque para mim, mulher que trai não tem caráter, não presta. Mulher que apoia também não tem caráter, não presta. Porque a partir do momento que ela apoia, é porque ela também faz. Então, assim, eu fiquei abismada, gente, qual que é a vantagem de você não prestar? E você ainda postar isso, falar isso com maior orgulho? Qual que é a vantagem? A geração que mais fala sobre saúde mental é a mesma geração que mais desiste de tentar se conectar. Isso não é contradição. Isso é autopreservação. Ai, mas como é que ela tem paciência pra sair pra tanto date? Vocês botaram tanta inveja na minha força de vontade pra sair da merda que ela acabou. Minha paciência pra lidar com homens heterossexuais acabou. Eu até tô com um pouco de paciência, sabe? Porque eu tô explicando uma vez. Eu tô explicando uma vez o que me incomoda e a minha maneira de ver o relacionamento. Continuou, eu só paro de responder. Meio bizarro a quantidade de ghosting que eu dei esse ano. E o que eu acho mais impressionante disso tudo é que todos eles que eu me irritei e fui obrigada a assumir tal como muitos pais, é porque todos eles perderam pro silêncio. Os homens dessa geração perderam pro silêncio. Era melhor ficar quieto. Entre falar o que ele falou e ficar quieto. Essa aqui. Aí eu fico vendo esse pessoal, tipo, de um relacionamento pra outro. Como que consegue? E eu não tô nem surrando moralismo de tipo, ai, porque você não consegue se apaixonar por outra pessoa. Foda-se, se você consegue, parabéns pra você, foda-se, não tem nada a ver com isso. Mas é questão de gente quanto idiota tem no mundo. Ai, Larissa, é por causa dos lugares que você frequenta. Não, meu amor, eu sou a pessoa mais doida da face da terra. Eu já frequentei praia, até igreja já frequentei. Igreja eu achei os maneiros. Já fiz taekwondo, faço academia. Gente, não tem um que se vale, tipo assim, sim. E aí a minha psicóloga fala, ai, mas você bota defeito em todo mundo. Porra, porque todos eles têm defeitos. Nenhum é um defeito, tipo, aceitável. Tipo, ele tem meleca. Sempre ele tem ficha criminal. Ele tem um grau pequeno de psicopatismo. O pior de todos, ele acabou de terminar. Então, assim, eu cheguei na conclusão que no Brasil não há homens pra mim. E eu te garanto que se eu sair do Brasil pra procurar algum homem, ele não vai botar a língua. Tchau. Vamos voltar um pouco no tempo, né? Porque para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa entender o que veio antes. Durante décadas, existia um roteiro invisível escrito para os homens. E a maioria seguia esse roteiro sem nem perceber que era um roteiro. Terminar os estudos, arranjar um emprego estável, namorar, noivar, casar, comprar um imóvel, ter filhos, sustentar a casa e repetir esse padrão até a aposentadoria. Ninguém sentava para explicar isso. Simplesmente estava no ar, nas conversas de família, nas piadas de churrasco, nos conselhos de pai para filho. Ser homem, nesse contexto, era sinônimo de seguir um caminho pré-definido, e o valor de um homem era medido, em grande parte, pela sua capacidade de sustentar
essa estrutura. Passou 3 motoqueiros aqui, ó, dentro dessa estradinha aqui, ó. Ah, os homens, velho frouxo. Eu tô dizendo que esses homens tá acostumados com as mulheres fazendo tudo. Parou aqui em cima. Um parou aqui em cima e eu falei assim, nem deu bom dia. E eu aqui mexendo aqui, ó, concentradinha. Ah, tô dizendo mesmo. Ai, ai. Acabou os cavaleiros. Não existe mais ninguém cavaleiro, não. Fosse assim, né? Ia dar bom. Tô me irritando com esse bezerro bem aí. Só esse macaco, que ele é muito duro. Nossa. Colocar na listinha. Comprar um macaco que preste. Que esses aqui é a minha listinha. Já levantou pelo menos um pouco? O problema é que o mundo ao redor desse roteiro mudou de forma muito mais rápida do que o próprio roteiro. As mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, na educação, na independência financeira. Uma mudança justa, necessária e, para a sociedade como um todo, extremamente positiva. Só que ninguém parou para reescrever o outro lado da história. Ninguém sentou com os homens e perguntou: e agora? Qual é o seu papel nesse novo cenário? O silêncio virou a resposta padrão e cada homem teve que responder essa pergunta sozinho, no seu canto, sem manual, sem referência, muitas vezes sem nem perceber que a pergunta existia. Enquanto isso acontecia lá fora, algo também mudava lá dentro. A geração que hoje está na casa dos 25 a 40 anos cresceu assistindo aos próprios pais, muitas vezes cansados, muitas vezes infelizes, muitas vezes presos em casamentos que existiam mais por hábito do que por escolha. Não é uma generalização cruel, é uma observação que se repete em consultórios de psicólogos, em rodas de conversa, em comentários de vídeos como este. Uma geração inteira olhou para o casamento dos pais e pensou silenciosamente: eu não quero isso para mim. E esse pensamento, repetido milhões de vezes, em milhões de cabeças diferentes, criou uma mudança cultural que ninguém planejou, mas que aconteceu de qualquer jeito. Agora imagina esse homem, o que cresceu vendo esse modelo desgastado, entrando na vida adulta em 2026. Ele abre o celular e encontra aplicativos de relacionamento que transformaram a busca por conexão em algo parecido com fazer compras. Deslizar para a direita, deslizar para a esquerda, comparar perfis como quem compara produtos numa vitrine. Existe uma sensação estranha nisso, quase clínica, que corrói devagar a vontade de se abrir para alguém. Porque quando tudo vira opção infinita, o compromisso começa a parecer um erro, uma escolha ruim entre tantas outras possibilidades que talvez fossem melhores. E é exatamente aí que mora uma das explicações mais silenciosas para esse fenômeno. Não é que os homens perderam a capacidade de amar, é que o ambiente ao redor deles ensinou a nunca se contentar, nunca se fixar, sempre continuar procurando. Só que tem outra camada nessa história, uma camada mais dura de olhar de frente. Muitos homens hoje carregam um medo real, quase físico, de errar em um relacionamento e pagar um preço alto demais por isso. Esse medo não nasceu do nada. Ele foi construído por histórias reais, compartilhadas entre amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Histórias de separações difíceis, de processos judiciais desgastantes, de perdas financeiras e emocionais profundas. E quando esse medo se espalha, ele não fica restrito a quem viveu a experiência. Ele contamina também quem só ouviu falar. O resultado é um tipo de cautela que, à primeira vista, parece frieza, mas que, na verdade, é uma tentativa desesperada de se proteger de uma dor que parece cada vez mais comum, cada vez mais. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o peso econômico que recai sobre essa geração. Comprar um imóvel, hoje, virou quase um sonho distante para grande parte dos jovens brasileiros. Sustentar uma família nos moldes tradicionais, com um único provedor, é praticamente inviável na realidade financeira atual.
E ainda assim, uma parte do imaginário social continua cobrando esse papel de provedor único, como se o tempo tivesse parado em 1985. Esse choque entre a expectativa antiga e a realidade nova cria uma pressão silenciosa, um peso que muitos homens carregam sem verbalizar, porque verbalizar pareceria fraqueza, e fraqueza no roteiro antigo nunca foi permitida. E aqui chegamos a um ponto que talvez seja o coração emocional de tudo isso. Os homens foram ensinados por gerações e gerações a esconder o que sentem, não chorar, não demonstrar medo, não pedir ajuda, resolver tudo sozinho. Só que reprimir sentimento não faz o sentimento desaparecer, apenas o empurra para dentro, onde ele se acumula, se transforma e eventualmente aparece de outras formas, em isolamento, em cansaço emocional, em uma vontade profunda de simplesmente não se envolver com mais ninguém, para não correr o risco de sentir de novo aquilo que nunca aprenderam a processar. Quando você entende isso, aquele homem sozinho no apartamento, comendo em silêncio, ganha outro significado. Ele não está apenas solteiro por escolha, como uma frase de perfil de rede social. Ele pode estar, na verdade, exausto de tentar se encaixar em um papel que nunca fez muito sentido para ele. É curioso perceber como esse movimento tem nome em várias partes do mundo. No Japão existe até uma expressão para descrever homens jovens que se afastaram completamente do namoro, do casamento e, em muitos casos, até do sexo. Os chamados homens herbívoros. Um termo que surgiu há quase 2 décadas e que hoje descreve uma parcela relevante da população masculina jovem daquele país. Nos Estados Unidos e na Europa, pesquisas recentes têm mostrado uma queda constante no número de relacionamentos formais entre jovens adultos, associada a fatores parecidos: insegurança econômica, desgaste emocional, desconfiança gerada pelo ambiente digital e uma redefinição geral do que significa sucesso na vida adulta. O Brasil, mesmo com suas particularidades culturais, não está isolado dessa onda. O que estamos vendo aqui, agora, é um reflexo local de um movimento global. Homens repensando, région por região, se o modelo antigo ainda faz sentido para eles. Mas seria simplista e até injusto resumir tudo isso a homens com medo ou homens machucados. Existe também um lado de amadurecimento genuíno nessa mudança. Muitos desses homens que hoje escolhem ficar sozinhos não estão fugindo de compromisso por trauma. Estão, pela primeira vez, se perguntando o que realmente querem, em vez de simplesmente seguir o que sempre foi esperado deles. Tem gente usando esse tempo sozinho para se conhecer, para investir em terapia, em carreira, em hobbies que ficaram esquecidos por anos, para reconstruir uma relação mais saudável consigo mesmo, antes de tentar construir qualquer coisa com outra pessoa. Isso não é fraqueza, e também não é frieza. É muitas vezes o oposto. É maturidade emocional acontecendo fora do roteiro tradicional, num ritmo que a sociedade ainda não aprendeu a reconhecer como válido. E talvez seja exatamente esse o ponto cego da conversa toda. A gente foi treinado por décadas de cultura, cinema, novela e senso comum a enxergar estar sozinho como sinônimo de fracasso e estar em um relacionamento como sinônimo de sucesso. Não importa a qualidade desse relacionamento. Só o fato de existir já bastava como prova social. Só que essa lógica está sendo questionada silenciosamente por uma geração inteira que prefere ficar sozinha de verdade a ficar mal acompanhada só para preencher uma expectativa alheia. Quando você troca a régua de estou sozinho, logo estou perdendo, pela régua de estou sozinho e está tudo bem, o mundo inteiro muda de figura. E é isso que está acontecendo em milhões de casos, silenciosamente ao mesmo tempo. Vale a pena imaginar uma cena bem comum hoje em dia. Um grupo de amigos, homens entre 25 e 40 anos, reunidos num boteco qualquer, numa sexta-feira. Antigamente, essa conversa giraria em torno de namoradas, noivas, planos de casamento. Hoje,
Boa parte dessa conversa gira em torno de outra coisa: projetos pessoais, viagens, treino, terapia, finanças, jogos, séries, planos individuais. O relacionamento amoroso, que antes era o centro absoluto da identidade masculina adulta, virou só mais um item da lista. Importante, talvez desejado, mas não mais indispensável. Essa mudança de prioridade sozinha já explica boa parte do que estamos chamando de desaparecimento do homem tradicional. Ele não desapareceu porque quebrou, ele se reorganizou. Talvez daqui a alguns anos a gente olhe para 2026 e entenda esse momento como um ponto de virada, o instante em que uma geração inteira de homens parou, respirou e decidiu não repetir automaticamente o que sempre foi feito antes deles. Não sabemos ainda qual vai ser o novo modelo que vai surgir dessa pausa coletiva, mas sabemos que ele está sendo construído agora, nas pequenas escolhas diárias de milhões de pessoas que preferem esperar por algo real a se contentar com qualquer coisa só para não ficar sozinhas. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma frase bateu de um jeito diferente, deixa isso registrado ali embaixo nos comentários. Não porque um comentário move algoritmo, mas porque essa conversa fica mais rica quando outras pessoas trazem suas próprias histórias para dentro dela. E se você quer continuar fazendo parte desse tipo de reflexão, sem clichê, sem fórmula pronta, sem discurso raso, já sabe, o like e a inscrição ajudam esse canal a continuar existindo e continuar trazendo esse tipo de conversa que a maioria tem medo de encarar de frente. Obrigado por chegar até aqui, nos vemos no próximo vídeo.